Olá, boa tarde. Vamos para mais uma live. Hoje com o tema Eu não pedi para nascer. Esperando o pessoal entrar. Nossa convidada a Rosa do Manelo. Seja bem-vinda, Rose. Boa tarde. Olá, Inês, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que vão acompanhar agora ao vivo e também quem vai assistir depois gravado. Seja muito bem-vindo. Esperar a gente deve estar chegando já. Exatamente. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero citar uma música, Inês. Que hoje a gente vai conversar sobre... Eu até já sei qual é a música. Então, vamos chamar a Rita para o bate-papo. Ela está pedindo para entrar. E aí nós vamos falar dessa música. Mas eu convidei ela. Chama ela de novo. Acho que não foi. Ela está pedindo para chamar. Pronto, chamei de novo. Então, tá bom. Vou esperar. Eu não pedi para nascer. Será que pediu? Será que não pediu? E aí, hein? O que você acha, Inês? Você pediu? Não pediu? Pediu, com certeza. Eu pedi também. Eu acho que eu pedi. Quero estar lá. Quero estar lá. Agora sim! Boa tarde, Rose, boa tarde, Inês. Eu acho que a Sônia deve estar esperando também ser chamada. Deixa eu ver lá. Vamos trazer a Maria Sônia Efigênia. Boa tarde. E aí, hoje o assunto é muito especial. E a pergunta que não quer calar. Você pediu para nascer? Você pediu, Rita? Pediu para nascer? O que você acha? Pediu ou foi no empurrãozinho? Vai, Rita, vai! Olha, o que eu vou te dizer? Será que eu pedi para nascer? Pediu. A Sônia entrou agora. Manda um convitinho para a Sônia, Inês. Eu já mandei. Então, é assim, eu vou dizer assim, já de antemão. É uma questão nova, né? Para mim, assim, eu não digo que eu acredito, não acredito. Eu estou pensando nisso, tentando entender e estudar e tomar posse desse assunto, mas eu queria entender como que isso funciona. Se essa questão é vinculada especificamente ao espiritismo, a quem acredita reencarnação, ou se tem uma outra terapia, filosofia por trás dessa questão de que, né, você pediu para nascer, você escolheu a família para nascer, você implorou para nascer, você tem uma missão naquela família, naquele ambiente onde você nasceu. Por que você nasceu nessa família e não naquela? Então, são questões assim, para mim, sem resposta ainda. Estou buscando a resposta. Vamos conversar sobre tudo isso. Né? Como Inês? Vocês que são as expertas nesse assunto,
Né, Maria Efigênia? Você pediu para nascer, Maria Efigênia? Então, assim, gente, ó, independente de religião, não acreditar ou não acreditar, eu quero jogar a pergunta, né? Quero movimentar isso. O que que vocês acham? Vocês acham que vocês pediram para nascer? Não, eu quero estar na Terra nesse momento, quero ir lá, quero viver, quero fazer a diferença. Ou nem sei o que eu tô fazendo aqui, falaram vai, eu vou, ou senão, sei lá, nasci, vim. O que que vocês acham? Vão falando aí. Eu posso falar pelo... Efigênia disse que ela implorou para nascer, não pediu. Tá certíssima, Maria Efigênia. E a Sônia? A Sônia vai Como vir no bate-papo? A Sônia também acredita que pediu sim pra estar aqui. Cadê a Sônia? Não vai entrar? Vem aqui, dá a cara ao sol, não a tapa. Mas dei convite para ela. Vem, Sônia, entra aqui também. Só que não... Tá agora que ela... chegando. Oi! Hoje acredito que... Oi! Cheguei chegando. Eu pedi sim para nascer. Eu não estou te enxergando, mas bem-vindo. Eu só vejo a Rose. Que roda bonita! 4 mulheres poderosas. Vamos ver, Hoje então. eu consigo ver a Rose e a Rita e eu me vejo ver. Não vejo a Inês, mas ouço. Então, estamos aqui. Eu vejo a Inês, a Rose e me vejo. Não vejo a Sônia. Mas a gente já se ouviu, quer dizer que as 4 estamos aqui. Sim. Olha, mais uma. A gente vai comentar tudo sobre isso, Maria Efigênia. Vamos bater esse papo. Então, ó, para começar, né? Para começar as polêmicas, vamos lá. A gente vai falar de várias coisas, né? Desse pedir para nascer. Tem uma visão. Efigênia, a gente vem reencarnando há 800 anos no mesmo conflito. Tem que estar pesado mesmo, hein? Pode ser mais anos, inclusive. O Márcio está aqui para debater com a gente também, hein? Exatamente. As reencarnações, elas estão mais rápidas. Agora, com 10, 20 anos, já reencarna, né? Então, não é mais como antes. Antes era 50 anos. Também, antes, as pessoas não tinham conhecimento do mundo espiritual e aí ficavam presos a pequenas coisas, né? Então, e aí, agora, como já tem um pouco, uns têm conhecimento, outros estão, as coisas mudaram muito, e aí a pessoa, quando faz a transição, ela já vai, tem que ir, se prepara já para voltar de novo. O processo agora Mas, é mais... assim, olha o Márcio. Eu implorei isso, Márcio. Mas, Inês, eu vou te fazer uma pergunta bem racional. Não é descrença, é tentar, assim, ó. Nós tivemos aí uma pandemia, né? Tá. Do 2020 para cá, morreu muita gente. Sim. Ou desencarnou como... Né? E nasceu menos. Nasceu bem menos, né? Porque... Será? E daí, como é que fica esse descompasse ali? Tem almas esperando o momento para reencarnar? Ou... Entendeu? Porque muitos morreram por essa pandemia, por todo esse movimento mundial que aconteceu. Morreu mais gente do que normalmente morria, né? E nasceu menos. Não. Mas no mundo espiritual, já estava tudo preparado para receber esses irmãos que desencarnaram na pandemia. Muitos deles ficaram presos na crosta terrestre por N razões. Ou por amor ao filho, por amor ao esposo, por amor à profissão. Então, por N razões, cada um tem a sua razão. Esses espíritos, né, no caso, que desencarnaram, eles não teriam condições de reencarnar tão rápido. Porque no mundo espiritual, nós somos na Terra 8 bilhões, né? E tem 4 espíritos para cada um de nós. Então, ou seja, para chegar a vez da gente, vai demorar um pouco. Então, se os familiares ou alguém próximo, um amigo e tal, não estiver disponível para receber, a gente vai continuar na fila.
porque é muita gente esperando a vez. Então, por isso que se fala, implorou para nascer, porque para chegar a vez é bem complicado. Mas aí, isso são as informações que a gente recebe, né? Não posso dizer é isso, afirmar categoricamente é isso. Mas é o que... Não é uma conta matemática. Não, é o que se diz, né? Como dizem, a maioria das pessoas fala assim, eu não sei porque eu nunca vi ninguém voltando. Viu? Sim, só que não acredita. Né? Nunca ninguém voltou para contar. Muita gente voltou e contou, falou e continua falando, mas a gente não acredita. Então, ainda estamos muito fechados para isso, né, Inês? É o tempo, né? Cada um o seu tempo para compreender o processo. Eu cheguei à conclusão. E se hoje. Eu cheguei à conclusão que quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo as coisas, mais eu percebo que eu não sei nada ainda. Exatamente. É bem isso, porque é tão extenso esse mundo, né? É tão extenso tudo, saber, a gente não vai morrer aqui nesse mundo terrestre e a gente não vai saber de tudo mesmo. E olha só uma coisa que você disse ali, se antigamente a gente tinha pouco conhecimento sobre o assunto espiritualidade, ou se era pouco divulgado, e hoje, com o acesso das redes, né, aqui social, Instagram, Facebook, a comunicação se tornou muito mais fácil. Então, todo mundo fala de tudo a todo momento, né? E nós estamos aqui numa live falando de um assunto que é polêmico, né? Se a gente for ver, assim, de grande estudo. E eu sou leiga também, mas eu estou aprendendo, eu estou aberta para aprender. E eu acredito, como disse anteontem na live, não sei por quê, mas eu acredito. E por que que eu acredito sem ter visto, sem ter falado? Então, é esse acreditar que está dentro de mim é que faz eu sentir que realmente existem outros seres, outros planetas, outra vida, outras maneiras, e que realmente é um aprendizado. E você disse uma coisa, as pessoas estão hoje voltando, se é essa palavra que eu devo usar, mais rápido devido a este aprendizado. Se realmente é isso, quanto mais o ser hoje, eu, Sônia, procuro entender, aceitar, sentir, estudar, buscar esse autoconhecimento, quando chegar a minha vez de partir e depois escolher, será que eu vou estar lá na briga da fila também para voltar? Ou será que eu vou ter mais facilidade para voltar? É uma outra pergunta também. Rose. Ou será que volta para cá? Será que volta para cá? Pode ser que não volte. Será? Gente. Não sei. Então tem essa possibilidade. Então, falando, né, de certezas, eu cresci, me criei num berço católico e eu sempre tive a certeza da reencarnação. Isso sempre foi muito forte para mim. E era conflitante para mim, porque falar, meu Deus, eu sou católica, a igreja católica não aceita a reencarnação, mas no meu ser, no meu íntimo, eu tinha muita certeza disso. Né? Mas eu fui convivendo com isso e hoje eu tenho um entendimento porque tudo apareceu na minha vida. Então, para mim, eu tenho essa crença de que a gente vai e volta, né? Ou nesse planeta, outro, mas é uma conversa muito mais adiante, né? Muito mais além. Sim. Mas, né, o que eu posso dizer é que do que a gente estuda, das práticas, das vivências que a gente tem, dos processos terapêuticos, existe todo um plano reencarnatório, né? Ou no livro da vida, como assim vocês querem chamar, mas existe todo um planejamento, toda uma sinfonia, uma arquitetura para que tudo isso dê certo, né? Para que você retorne à Terra, para que você passe por experiências que sejam para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Para isso, você vai escolher um pai certo, uma mãe certa,
uma família certa. Então a gente costuma dizer que não há enganos no universo, que a gente está aqui sim com a família com que a gente escolheu, com os irmãos na cidade, com o nome, né? Que existe todo algo maior, né, do que que às vezes a gente não tem um entendimento que rege tudo isso. E aí você fala, mas Rose, pedi para nascer? Implorei para nascer? Não pedi? A maioria de nós, dependendo do grau de evolução, a gente pediu para estar aqui, né? Para a gente estar vivendo nesse momento aqui na Terra, para a gente contribuir para esse processo evolutivo, do seu jeito, a sua maneira, para a gente se evoluir na família que a gente convive, que é o principal local, né? O nosso mais desafiador e é onde mais a gente evolui, é na nossa família. E depois, né, com os amigos, no trabalho e assim por diante. Dependendo do nosso grau evolutivo, a gente tem capacidade de ir lá e falar assim, ó, eu assino cheque, eu vou nascer com a família tal, minha mãe vai ser tal, o meu pai, né, vai ter essas características, eu vou morar lá naquele tal lugar, e vai ser assim porque eu tenho que ter uma mãe com essa personalidade, um pai com essa personalidade, porque eu tenho que desenvolver todas essas questões, né, de sentimentos, me melhorar. Outras pessoas, outros seres, assim, melhor dizendo, precisam de alguém, né, que assine o cheque por ele. Fala assim, olha, você vai lá para a Terra, então vamos negociar, vai ser mais ou menos assim, 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 né? Precisa de uma ajuda para escrever todo esse planejamento, né, para quando vai estar aqui. Então é meio que, né, um pouquinho de comum acordo, né? Mas outros, né, que ainda não tem esse grau tão avançado de evolução, pega o roteirinho, né? E fala assim, ó, vai lá, e é esse aqui que você tem que fazer. Vai lá, você vai cumprir, que isso vai te ajudar. E aí a gente fala assim, mas Rose, mas peraí, né? Mas é assim mesmo? Então vamos pensar em crianças, em pais de crianças com várias fases de idade diferente. Uma criança, quando ela é muito pequena, a gente não pode deixar ela sozinha. A gente tem que cuidar. Né? A gente precisa dizer para ela o que é certo e o que é errado, porque ela ainda não tem o conhecimento. Então, digamos que esse ser, quando recebe o planejamento, fala, você vai fazer isso, é como se ele fosse visto como uma criança muito pequena aos olhos do pai. Então, ele ainda não tem capacidade de discernimento de saber o que é certo ou não para ele. Então, ele precisa cumprir aquele roteiro. Já uma criança um pouquinho mais crescidinha, né? O pai e a mãe vai falar assim, olha, por aqui é bom você ir, mas por aqui também. Eles vão conversando e vão acordando qual caminho essa pessoa vai seguir. Já uma criança com um pouco mais, né, de entendimento, ela já sabe o caminho que ela tem que fazer. Então fala assim, pai, se eu for fazer aqui vai ser bom para mim. Então legal? Então tá bom. Então assim, tá combinado. Então, de acordo com essa amorosidade, com todo esse contexto, com todas essas leis universais, existe, né, algumas características de quem, né, vai vir com o script prontinho, fala assim, só chegar e seguir, com aquele que combinou, né, vai ser mais ou menos assim, com aquele que decidiu, não, é isso mesmo que eu vou lá e vou fazer e vou resolver. Né? Aí nessa vivência. E porque assim, no plano espiritual, porque uma certeza que nós podemos ter, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. Uma experiência aqui no corpo material, né? Então, existe toda uma dinâmica, existe todas umas leis universais que regem tudo isso, né? E é algo que, diante da nossa pequenez, da nossa ingenuidade de criança, às vezes a gente não tem dimensão de tudo isso, da forma com a qual é, né? Então, esse aqui, para exemplificar um pouco do contexto desse... Por que eu tô nessa família? Por que eu escolhi esse pai? Por que eu escolhi essa mãe? Porque lá no plano espiritual, a gente não consegue evoluir do jeito que a gente evolui quando aqui, estando vivenciando num plano material. É diferente a forma de sentir, é diferente o processo evolutivo. Então, e a gente entra. Então, eu muitas vezes pedi e implorei para estar aqui, para eu poder passar por todo esse processo de aprimoramento.
né? E quando... Rose, então vamos lá. Por que eu pedi para nascer? Por quê? Porque você pediu. Porque eu preciso, no passado, cometi alguns equívocos e eu preciso reparar esses equívocos, né? Nem sempre é só porque, por exemplo, eu sou orgulhosa e eu preciso ter uma mãe orgulhosa, um pai orgulhoso para corrigir, né? Para me dominar esse orgulho. Muitas vezes, no passado, a gente teve questões que não foram resolvidas e a gente retorna para resolver essas questões, né? Quando é uma reencarnação compulsória, né? As reencarnações compulsórias geralmente se dão quando há o perispírito foi muito danificado no desencarne, que são as tragédias, acidentes gravíssimos, onde o corpo e o perispírito foram muito mutilados. E aí retornam para recompor aquele perispírito, para poder de novo, e o tempo de vida é muito curto, às vezes nem chega a nascer vivo, então vai nesse processo até recompor todo o perispírito, independente se foi voluntário ou não o desencarne, entendeu? E a gente nunca sabe se foi uma reencarnação compulsória ou se não foi, porque eu lembro quando a minha filha nasceu, que ela era deficiente, não falava, não andava, as pessoas, uns falavam, teve uma reencarnação compulsória, porque se suicidou numa vida passada e tal. Outros, porque é um anjo, porque veio para, né, te dar amor, para te ajudar, para você aprender. E não foi nem uma coisa nem outra. Depois do desencarne dela, eu recebi a informação dela mesma que não foi nada disso. A razão era outra, completamente diferente. Então, a gente nunca tem condições de afirmar a gente não sabe o que aconteceu, né? Exatamente. E o setor que é responsável pela programação reencarnatória de cada ser, eles também já mandam juntos os instrutores, os coordenadores desse programa, porque a gente chega aqui, esquece tudo, né? E aí, para se justificar, a gente fala, eu não pedi para nascer, né? Não vou fazer aquela coisa. E entrando nessa temática, né, que é a temática principal, eu quero citar um trecho da música do Lulu Santos, que a gente vai desenrolar mais sobre isso, né? Então ele fala assim: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, eu não vou sobrar de vítima das circunstâncias. E eu acho essa frase dele incrível para a gente trazer aqui para a live, que eu acho que foi uma inspiração divina, né? Uma inspiração da espiritualidade quando, né, quem compôs essa música. Porque assim, quando a gente fala eu não nasci, eu não pedi para nascer, o que carrega, né, por trás dessa frase? Quando a gente fala isso, ou a gente é muito imaturo, né, tá ali, criança, adolescente, tá brigando com os pais, ou a gente tá revoltado, frustrado, e está de alguma forma brigando com a vida, né? O que é tão pesado que eu tô vivendo que eu não pedi para nascer? Né? Então, o que eu não estou querendo olhar para a minha vida, o que eu não estou querendo aceitar na minha vida, com quem eu estou brigando, né? Com quem eu estou rejeitando. Então, olha como é forte, né? Essa frase. E aí, eu trago essa reflexão, quando a gente está negando a vida, o que tem por trás disso? Né? Tem dor, tem sofrimento, porque assim, só da gente ter tido a dádiva de estar aqui, de os nossos pais terem aceitado, né, nos receber como filhos,
isso já é um presente enorme da vida. E às vezes a gente esquece disso. E a gente fica lá como uma criança mimada, reclamando, sapateando, e eu não pedi para nascer. E aí, né, como bem fala a música, nem vão sobrar de vítima das circunstânncias. Então, quando a gente fica lá, eu não pedi para nascer, eu tô ali Ele já tá de vítima. me colocando em papel de vítima, me vitimizando. Sim, julgando os pais, colocando Exato. peso sobre... É o que a constelação fala mesmo, né? Exatamente. A gente se livrar do julgamento é muito difícil, porque é mais fácil jogar a culpa no outro do que tomar a ação da mudança, né? Mudar o reflexo para si mesmo e mudar é muito difícil. Por isso que a gente está aqui. Por isso a evolução. Pedi sim para nascer, igual alguns, implorei, porque eu preciso me melhorar como ser humano, como pessoa, na evolução, nesse tempo que me for permitido viver, ter a experiência da minha evolução. Gente, é uma live para fazer muitas lives sobre esse assunto, porque aqui dá vários caminhos para a gente conduzir. Dentro da constelação familiar, que a gente fala muito sobre o julgamento, sobre o sim da mãe, sobre a revisão dos nossos valores de vida na família. Então a gente pediu sim para nascer. Sim. Rita, você pediu para nascer? Vamos perguntar para a Rita? Problematizar um pouco? Por favor. Vamos lá, Rita. Por favor. Digamos que, né, nasce uma criança em determinada família. Supostamente ela pediu para nascer daquela mãe, né? Certo. E essa mãe, já na gravidez, começa a rejeitar essa criança. E deixa nascer, mas não assume a maternidade, entrega para adoção. Aí essa criança vai para outra família e ali tudo bem, né? Aí, então, ela escolhe duas famílias para viver essa encarnação? Tá, então assim, ó, no meu entendimento, tá? No meu conhecimento da terapia reencarnacionista, da regressão terapêutica com o que eu trabalho, nós escolhemos pessoas e circunstâncias para ativar em nós gatilhos, emoções que o nosso, né, ser de luz, que o nosso ser já traz e que ele quer se melhorar. Muitas vezes isso são padrões que se repetem a muitas outras vidas, não só nessa. Então, se ele escolheu uma mãe, essa mãe, foi tudo desenhado isso para que essa mãe o rejeitasse e que aflorasse nele, ali já na gestação, ali já no ventre, que ele já sentisse a rejeição. Porque é o desafio da vida dele, é a ferida que ele tem para curar. Então, a mãe já vai acionar esse gatilho de rejeição, né? Então, ele já vai para a mãe não quis na gestação, a mãe não quis criar, né? Depois, quando nascido, já passou por uma outra família. Possivelmente, ele vai encontrar em outras fases da vida dele situações gatilhos que vai aflorar nele essa ferida da rejeição. E esse ser, ele sabendo que essa ferida é essa ferida que ele carrega, ele vai fazer disso uma melhora dentro de si. Porque a pessoa tem duas, né? O ser tem duas opções, dois caminhos. Ou ele vira a vítima da circunstância, né? E fala, meu Deus, minha mãe não me quis, eu sou rejeitado, eu fui abandonado, eu tô lá na vítima, eu tô lá na criança, né? Esperneando, batendo os pés, né? Porque eu sou coitado, rejeitado. Ou tá, não, eu tenho uma ferida de rejeição e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu vou me cuidar? Eu sei que a rejeição bate forte em mim, então tá, se ainda tá batendo forte é porque eu ainda tenho que curar, eu ainda tenho que olhar para isso. É nesse viés, Rita, não sei se eu deixei claro, se fez sentido, mas é nesse viés que a gente entende, né? Que a gente só, ali na gestação, na infância, a gente só vai relembrar de situações que a gente tem que curar. E a gente vem aqui para curar. Uhum.
Então, dentro dessa... A gente vem com a programação e tal. Isso não quer dizer que a gente cumpre essa programação toda. Exato. Existem situações que a gente pode melhorar, né, por amor. Digamos que eu vim em vidas passadas, eu mutilei as pessoas, tal, e agora eu vim com o propósito de perder a mão. Mas se eu faço um trabalho por amor, de caridade, eu não vou passar por esse processo. Então, já houve uma questão antes, eu já fui beneficiada pelo meu trabalho. Então, em várias situações. Tá cortando. Mas essa, assim, por exemplo, você vem com esse propósito. Esse propósito está todo de forma inconsciente. Você precisa, durante a vida, tentar acessar. Tudo bem, uma pessoa que tem acesso à informação, que busca, que tem já essa movimentação do autoconhecimento, de buscar terapias, técnicas, e aquela pessoa que não chega a ter esse acesso ou não se predispõe para fazer esse movimento, ela acaba perdendo a encarnação? Não. Às vezes. Não, sempre tem, né? Mas é por isso que a gente vem. Não, mas tudo depende de mim. Porque, olha... Coitada, Inês de Arroz, hoje eu estou aqui fazendo advogado do diabo. Ótimo. Aí que é bom. Eu estou no lugar certo. No lugar que eu estou, é o meu lugar certo nesse momento. Então, a família certa. Tá tudo certo, tudo bonitinho. Exato. As pessoas que, digamos, que não têm acesso a essas, e buscar essas informações, tem outras maneiras de corrigir os equívocos do passado. Porque não precisa necessariamente acessar essas informações, porque, na verdade, a gente teria que ter um domínio próprio dos nossos atributos, né, que a gente carrega. Então, por que eu fico irritada? Eu deveria controlar a minha irritação. Por que eu me magoo? Eu deveria controlar para que isso não acontecesse, porque, na verdade, é mais fácil ser magoado do que magoar o outro, né? Então, nós é que teríamos que ter essa consciência e trabalhar isso dentro da gente. Mas a gente busca ajuda porque é mais fácil, mais rápido. Entendeu? Ainda bem que tem os terapeutas para nos ajudar, né? Sim, com certeza. Ainda bem que tem. Ainda bem que a gente tem o acesso. Mas isso não quer dizer que as pessoas que não têm, elas não façam a trajetória delas e não cumpram o programa direitinho. Inês, quando a gente olha, quando a gente passa por um processo terapêutico, que tem acesso às outras existências, a gente percebe que tem padrões que a nossa alma repete. Por exemplo, você falou de ser magoável. Então, possivelmente, que em outras existências, a gente também tinha esse mesmo padrão de sentimento. E a gente, nessas outras existências, passou por circunstâncias que ativou, aflorou, né, a questão de ser magoável. Então, tem muita coisa que é inconsciente. Então, as técnicas terapêuticas, elas permitem que a gente vá lá no inconsciente e desative essa sintonia, né? E promove o autoconhecimento. Quando a gente se conhece e a gente sabe que a gente tem uma tendência a ser magoável, quando acontece alguma coisa e que alguma pessoa serviu de gatilho para te magoar, a gente começa a pensar e olhar aquilo de uma forma diferente. Será que o outro realmente quis me magoar ou foi o meu ser magoável que se feriu? E será que o que ele fez foi de uma proporção tão grande para que eu me magoasse? Quando a gente sai ali do próprio umbigo, né, dos nossos próprios sentimentos, a gente começa a olhar a vida
numa perspectiva mais ampla, uma perspectiva de um ser maior, de um ser de luz. Então, e a gente começa também a não se magoar com tantas coisas, a não se ferir com tantas coisas pequenas, porque a gente começa a perceber que situações diante a uma eternidade são muito pequenininhas, são, assim, sabe, minúsculas. Nada, a gente começa a ter esse entendimento e começa também o processo de evolução, tá? Mas aí, se a pessoa também não tem essa percepção, ela pode elencar várias coisas que ela quer se aprimorar, né, na encarnação. Por exemplo, ela pode elencar que ela quer ter um bom convívio com um ser, né, com outra pessoa, digamos, o pai, que ela quer se harmonizar na relação com o pai. Então, pode ser que nisso ela ganhou pontinho positivo, que deu certo. Mas ainda ela vai ter outras coisas para ela se aprimorar. Então, por isso que a gente tem esses processos, né, de retorno, de reencarnação, de uma nova encarnação. Entendi. Então, Tem que trabalhar vamos muito pedir esse ser espiritual, trabalhar muito esses sentimentos. Tá, e qual é a diferença de eu implorei para nascer e eu pedi para nascer? Quem pede para nascer são os missionários. Que eles têm, que o objetivo deles é vir com uma missão para ajudar a humanidade, que é Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce e tantos outros. Nós reencarnamos, né, com o objetivo de expiações ainda. Então, a gente precisa dessa reencarnação para evoluir. Eles já não precisam mais. Então, eles pedem, se for autorizado, eles reencarnam. A gente fica lá na fila, é minha vez, me dá uma chance, eu preciso de uma chance, entendeu? A gente implora. Nossa, então vamos procurar evoluir bem aqui nesse planeta, né? Porque a fila deve estar grande. Para não precisar implorar, né, Sônia? Vamos procurar trabalhar o nosso ser agora, enquanto temos oportunidade e conhecimento. Porque isso tudo aqui é o conhecimento que está sendo trazido aqui, né? Com a terapia da Rose, da Inês, aí a constelação também, que pode também estar auxiliando esses processos, justamente para nós trabalharmos este ser espiritual com essas missões, com essas cargas emocionais que a gente está trazendo, repetindo ou não, o que for, né? Vamos buscar aí para nossa evolução e tentar fazer coisas mais leves, coisas diferentes, realmente a frequência da luz atrair as pessoas para a mesma vibração, para um propósito maior de vida, né? Sim. Olha isso, que bonito. 4 pessoas numa rede social com um propósito de levar esse autoconhecimento, expandindo a consciência para quê? Para justamente tirar as pessoas que estão nesse breu de buscarem ajuda, porque isso gera uma dor muito grande internamente. Se eu tenho uma raiva dentro de mim e eu não sei porquê, e isso toda hora está aflorando em pequenas coisas e me machucando, me impedindo de evoluir na minha profissão, de evoluir no relacionamento familiar, só me atrasando a vida, sendo que tem um mundo lindo aqui para a gente desfrutar. Então vamos trabalhar. O que é isso aqui? De onde está vindo? Rose, me ajuda aí. Vamos lá. Vou pegar o gancho da raiva, tá? Vamos trazer um exemplo. Digamos que vem uma pessoa, né, nasce aqui na Terra e o desafio dela, né, é o pai. Ela tem uma raiva muito grande do pai. Ela olha para o pai e ele, né, dispara esse sentimento de raiva. Ela nem sabe. Às vezes o pai faz coisa boba para ela, né? E ela sente essa raiva, tá? Pode ser, tá? Pode ser que numa outra existência esse pai, né, acabou fazendo algo que feriu esse filho, algo que ficou mal resolvido. Então, inconscientemente, quando essa pessoa olha para o pai, ele não vai
sentir o pai aqui, a pessoa com que ele é. Ele vai, pela energia, ele vai lembrar inconscientemente daquilo no passado. Só que a sabedoria divina, ela é tão perfeita que ela, né, a gente tem o véu do esquecimento. A gente não vai se recordar do que esses dois seres fizeram no passado. Então, eles vêm como pai e filho com a oportunidade de reaver, de desfazer, né, todos esses emaranhados. Porém, né, uma coisa que é muito bonita que a constelação faz você vai olhar para esse pai, você vai entender a função dele ter te dado a vida. E eu acho que a gente fica muito nesse julgamento, porque meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu outro. Gente, eles deram o que eles puderam com a consciência que eles tinham no momento. Né? Porque se a gente pensar os nossos pais, algumas décadas, anos atrás, eles não tinham muito conhecimento, muitos tiveram escolaridade, puderam estudar, outros não. Eles não tinham muitas instruções. Então, a gente se coloca num papel de julgar os nossos pais. A gente não precisa concordar com tudo que eles fizeram, mas aceitar. Eles fizeram o melhor que eles podiam, no momento que eles podiam e de acordo com a consciência que eles tinham. Quando a gente tira esse papel ali de apontar, né? Porque a gente fica ali na vítima, a gente fica ali no sofrimento. Quando a gente acolhe e fala, meu pai e minha mãe deu o que poderia ter me dado, a gente começa um novo, né, processo na nossa vida. A gente sai ali da vítima, né, e assume o papel de ser como é que fala? O ator principal. Eu vou comandar a minha vida, tá bom? Meu pai e minha mãe me deram a vida, me deram o que podia dentro do que eles puderam, né? E assim, ó, eu consigo olhar o olhar da constelação e consigo olhar o olhar da terapia reencarnacionista, e para mim faz muito sentido, porque muitas vezes você fala assim, vem, né, às vezes na constelação que a gente vê, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, tá, mas o que você combinou lá atrás? Será que seu pai mesmo, sua mãe é o culpado? Não, ou será que seu pai e sua mãe, eles é do merecimento. Meu pai e minha mãe me deram aquilo que eu merecia. Exato. Entendeu? Eu acho também. Só que a gente é um tema que a gente pode fazer outra live, né? Que a gente já está bem adiantado no horário. E aí eu ia pedir para a Rita para ela fazer um encerramento. Os agradecimentos para quem está assistindo aqui. É porque esse assunto vai longe, né? Tem bastante coisa, na verdade, a semana que vem a gente pode combinar uma continuidade, porque começa a surgir várias questões também bem práticas que a gente aborda, né, nos nossos atendimentos. Acho que todas nós somos terapeutas, todas nós temos experiências concretas com atendimentos, com clientes, e eu mesmo já me lembrei de algumas questões, mas como nessa situação, então, pode se explicar uma escolha de pai? Mas isso a gente deixa em um outro momento. E assim, vocês também podem fazer algumas perguntas chegarem até nós, para nós organizarmos essas respostas. Mas hoje a gente quer, então, agradecer a Rose, que aceitou o convite de estar conosco aqui. Nessa semana nós estamos focando na questão do amor de mãe, né? Como nós estamos olhando para essa questão de reatarmos ou nos reconectar com esse amor de mãe, é como o que a Rose trouxe antes em relação ao pai. Porém, nós não podemos ir para a vida apenas com uma força. Pai e mãe andam juntos, são os dois que nos trouxeram na vida. Nós não podemos excluir um de nossa vida, porque nós acabamos excluindo força. E nesse momento agora, nós estamos focando num protocolo para olharmos para a questão do amor de mãe. Porque todos nós nascemos de uma mulher comum, como diz Bert Helling. E como mulher comum, ela nos deu a vida, mas ela também tem as dores e as questões dela. Então, sem
julgamento, eu olhar para essa relação com a minha mãe desde a concepção, vai me impulsionar para o sucesso. Porque o sucesso depende justamente do quanto eu tomo força de pai e amor de mãe. Então, nós hoje estaremos iniciando um protocolo Amor de Mãe. E se você sente que esse é um momento para começar esse movimento de olhar para essas forças que nos levam para a vida, venha com a gente. Nós estamos nesse protocolo, numa parceria, Sônia, Inês, Beca e eu. E também já vou dizer que a semana que vem, provavelmente, nós estaremos voltando, né, com um outro movimento que está surgindo ali, onde nós vamos ampliar a nossa equipe, nossas parcerias e também o nosso viés de atendimento. Então, assim, a nossa proposta é uma proposta bem viável, né, onde você pode iniciar esse movimento de autoconhecimento, que vai ajudar a entender tudo o que nós conversamos hoje. Qual é a minha missão nessa vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou nessa encarnação, nessa personalidade aqui? O que eu vim contribuir na minha família? Qual é a minha missão de vida? E me colocar a serviço da vida. Então, agradecemos a você que esteve aqui ao vivo conosco, a todos que vão chegar à gravação dessa live e convidamos para nos acompanhar, que novidades estão por vir. Muito, muito obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada, Rose. Muito obrigada. Tenham todos uma boa Beijo, tarde. meninas. Beijo. Muito bem, eu vou sair para não prejudicar a gravação. Vamos lá.